Oi, turma, tudo bom? Eu vou comentar um pouquinho a prova da Unesp, né? A primeira fase objetiva. E era de que se esperar, a prova com questões textualizadas, mas foi bem mais simples do que a do último semestre, do último ano, né? A última prova de objetivo da Unesp. Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho aqui as provas. Espero que vocês tenham se saído bem, porque não foi de matemática, foi elementar da prova. Nós fizemos bastante exercícios em cima dessa matéria aqui, né? Vamos lá. 84, questão 84. Os professores de matemática, educação física de uma escola organizaram um campeonato e pelas regras do campeonato, cada colocação admitia apenas um ocupante. E eles iam distribuir 310 chocolates que foram divididos entre os 3 primeiros lugares, correto? E as quantidades eram inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. E a pergunta é, as quantidades de chocolates recebidas pelos alunos em ordem crescente de colocação no campeonato. Então, uma questão simples, né, que é a soma das 3 quantidades de chocolates são igual a 310. Cada quantidade é inversamente proporcional ao 2, então fica x sobre meio, igual a y sobre 1/3, igual a z sobre 1/5, igual a uma constante. E resolvendo esse sisteminha, né, você vai ficar com a constante k igual a 300, é fácil de obter essa constante, só somar os 3 numeradores, os 3 denominadores, você consegue obter a constante k igual a 300, e daí nós conseguimos que o 2x é igual a 300, x é 150, o outro valor é 100 e o outro valor dá 60. Então, em ordem crescente, né, de colocação, né, primeiro lugar recebe 150, segundo lugar 100 chocolates, o segundo lugar 60 chocolates, que é a alternativa C, ok? Questão 85 é um gráfico que me dá o PIB, em porcentagem do PIB, em relação à população do Brasil, certo? E a pergunta é, os 20% mais ricos da população, qual é a renda per capita dos 20 mais ricos? Então, se observando o gráfico, se o cara observar o gráfico, você vai ver aqui que as últimas 2 colunas, você tem 16% do PIB, que são as 2 últimas colunas que me dão os mais ricos, né? 16% mais 47%, ou seja, 63% dos 2,4 trilhões, que é o PIB, né, brasileiro, você vai ter aqui o valor do PIB dos 20% mais ricos, 151,20 vezes 10 a 10 reais. E divide agora pelo 20% da população brasileira, que são 200 milhões. Fazendo essa divisão, você vai obter que a renda per capita dos 20% mais ricos vai me dar R$ 37.800. Também é uma questão de porcentagem e simples de olhar, era só o gráfico, observar esse gráfico, ok? 86, outra questão simples, né, que uma família vai fazer uma pesquisa de mercado em lojas de eletrodomésticos, à procura de churrasqueira, televisão e freezer. Só que nenhuma das lojas tinha os 3 produtos. Os preços eram coincidentes, mas não tinha os 3 produtos. E, então ele me dá o preço. Na loja A, você tinha a churrasqueira mais o freezer por R$ 1.288. Na loja B, televisão mais o freezer, 3.698, e na terceira loja você tem lá que a churrasqueira mais a TV, 2.588. Era um sisteminha, mas a pergunta é sobre o preço dos 3, né? Qual sairia o preço dos 3 produtos? Se você observar somando as 3 equações, você vai ficar com 2C mais 2F mais 2T, igual a 7.574, divide por 2, né? Você vai ter que a soma dos 3 produtos, dos preços dos 3 produtos, vai me dar 3.787. Também é uma questão simples, né? Só tem o texto, é a leitura do texto, que você resolve rapidinho, tá? 87 é uma espécie de pássaro que está sendo ameaçada a população dessa espécie de pássaros, devido à construção de um conjunto de edifícios residenciais. Então, ele me dá aqui a população em função do tempo. E essa é uma função exponencial, né? Fica P0 aqui sobre 4 menos 3 vezes 2 elevado a menos t. E aí ele queria saber a respeito do que acontece com a população após 1 ano, após 2 anos, ou o que acontece se
ao ocorrer do tempo, né? Então, se você calcular P de 1, você vai ver que dá 40% de P0. É só substituir o T por 1, vai ficar P0 sobre 4 menos 3 meios, dá 2/3 de P0, 2/5, aliás, de P0, que isso significa 40% de P0, que não é a alternativa A que está dizendo que é 30% de reduzida, né? Não. Então, se calcular P de 2, vai reduzir para 31% de P0, substitui o T por 2. Então, se você perceber aqui, se esse T crescer indefinidamente, nós vamos ficar com P0 sobre 4, ou seja, 1/4 de P0. Então, 1/4 de P0 significa o quê? 25% de P0. Ou seja, a população não será inferior a 25% de P0. Tá? Alternativa E. Tudo bem? Também não é uma questão difícil. A 88, uma questão de progressão geométrica, né? Que após o nascimento do filho, o pai comprometeu-se a depositar mensalmente os valores R$1, R$2, R$4 e assim sucessivamente até o mês em que o valor do depósito atingisse R$ 2.048. Tá. Então, como é uma progressão geométrica de razão 2, o termo 2048 é igual ao A1, né, que é 1, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1, conclui-se que o n é 12, né, são 12 depósitos. O montante desses 12 depósitos, você calcula pela soma da PG, S12, ok? Ou seja, o S12, o que é? O A1 vezes Q elevado a 12 menos 1 sobre Q menos 1. Substitui a razão por 12, o A1 é 1, você vai obter aqui que a soma das 12 parcelas aí, que foram depositadas, né, dá 4.095. Aí ele fala o quê? No mês seguinte, o pai recomeçaria os depósitos como de início e assim o faria até o 21º aniversário do filho. Quer dizer, então, se essas 12 parcelas deu 4.095, até o 21º aniversário do filho seria o quê? 21 vezes o 4.095, você vai me encontrar R$ 85.995. Tudo bem? Da alternativa D, 85.995, que é o montante. Ok? Então, vamos lá. A questão 89, você tem uma pessoa que se encontra no ponto A de uma planície, tem um rio, né, e uma bandeirinha colocada no topo de um mastro ali, avistada aqui do ponto A. Então, se o cara observar o desenho, nesse que está feito aqui, tem uma planície, tem um morrozinho aqui, né? Então, você observa o triângulo ABC, você tem dados aqui os 30 graus, 105 graus. Logicamente, se 135, para dar 180 a soma dos ângulos internos, né? O ângulo B aqui vai ser 45 graus. Então, nesse triângulo ABC, se aplicando a lei dos senos, o que acontece? Vamos chamar o tamanho BC de C, que é o que eu não conheço, essa medida do lado BC. Aplicando a lei dos senos, ficou o quê? O lado que eu não conheço, que é o BC, sobre seno do ângulo oposto, que é 30 graus, fica igual a 50 metros, que é o lado oposto ao seno de 45 graus, né? Então fica 50 sobre seno de 45 graus. Aí se obter o x, x vai dar, que é o tamanho BC, 25 raiz de 2. Agora, se observando esse triângulo retângulo, BCD, você tem aqui um ângulo de 30 graus, que é a altura da rampa aí, né? Ok? Essa inclinação da rampa vai dar 30 graus, do morro aí. Então, no triângulo BCD, retângulo, em D, a gente calcula o seno de 30 graus. O que é seno de 30 graus? Cateto oposto, que é a altura BD procurada, sobre a hipotenusa, né, que é o tamanho BC, que a gente acabou de achar, que é o 25 raiz de 2. E aí você calcula a altura, que vai dar 12,5 raiz de 2, tá? A alternativa B. E finalizando, a última questão, é sobre uma pirâmide, né? A pessoa fala da 4.500 anos, o imperador Kelps do Egito mandou construir uma pirâmide regular e tal, tem uma historinha toda aí. E aí ele fala das características de dimensões aproximadas dessa pirâmide. Ele dá que a base é um quadrado com 220 metros de lado, a altura é de 140 metros, ok?
E ele dá alguns valores aqui para você poder fazer o cálculo, que são números aí meio chatos de trabalhar, né? Você vai ter que o volume dessa pirâmide, como é uma pirâmide, você faz o quê? É 1/3 da área da base vezes a altura, tá? A área da base é como é um quadrado, do lado 220, fica 220 ao quadrado vezes 140. E aí você vai ter o quê? 1/3, aí é mexer com esses números aqui, né? Esse 220 aqui, ao quadrado, nós podemos escrever 2,2 vezes 100 ao quadrado, que vai ficar 2,2 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que vai ao quadrado dá 10 à quarta. Aí nós temos que dar um jeitinho de arrumar esse 2,2 para aparecer esse dado do problema, que é 2,2 vezes 1,4, aproximadamente 6,78. Isso foi dado no exercício, tá? Então você arrumou isso aqui, esse 2,2 vezes 1,4, substitui por 6,78. Vai ficar vezes 10 à sexta, você vai conseguir achar o volume aí igual a 2,26 vezes 10 à sexta metros cúbicos, ok? Bom, aí o que ele diz? Que para construir parte da pirâmide, equivalente a 1,88 vezes 10 a 4 metros cúbicos, o número médio de operários como mão de obra gastava em média 60 dias. Então vamos lá, com uma regra de 3 simples, né? Você tem aqui, ó, o 1,88 vezes 10 a quarta metros cúbicos em 60 dias. Para construir o 2,26 vezes 10 a sexta metros cúbicos, X dias. Multiplica, você vai encontrar 7.200 dias, que equivalem a 20 anos, ou seja, alternativa A. Ou seja, a prova, né, foi uma prova que vocês que estudaram esse ano inteiro, né, fizeram um exercício de monte aí, e a prova era o que se esperava da VUNESP, né, com textos, foram mais simples que no passado, não teve nenhuma questão com textos duvidosos, nem nada, né, bem claros, né. Então, espero que vocês tenham se saído bem. Nós vamos continuar essa semana com a nossa revisão, né, que nós temos outras provas para enfrentar pela frente, aí tem a Unifesp, nós temos a Unicamp, tem a FUVEST, então ainda tem muito chão pela frente ainda, né, até janeiro aí nós temos bastante prova. Um beijão para todo mundo, um bom descanso e até a semana.